Olá, minha gente. Nós sabemos que na liturgia católica o Evangelho dá o tema da missa e nas missas dos domingos o tema é estendido durante a semana, geralmente. Então, nós estamos na quinta semana da Páscoa e vimos que o Evangelho do quinto domingo, o tema do novo mandamento do amor, ele vai permanecer presente durante toda a semana, sendo desenvolvidos durante as leituras, os evangelhos, os trechos do evangelho durante a semana, os capítulos 14 e 15 de João, vão falar basicamente do amor, que foi o tema proposto no domingo, no quinto domingo da Quaresma. E nós vimos que Jesus propõe o novo mandamento do amor também com o objetivo de que os seus seguidores sejam reconhecidos como discípulos. E o que é um discípulo? Primeiro, nós temos que saber que o discípulo é um tipo de seguidor. Há basicamente dois tipos de seguidores. Nós temos os fãs e nós temos os discípulos. Vamos ter que reconhecer, com certo constrangimento, na verdade, que Jesus tem uma multidão de fãs, mas os seguidores são um pouco mais raros. E o que é que nós podemos dizer sobre o discípulo e sobre o fã? Qual a diferença entre eles? Existem algumas diferenças entre um fã e um discípulo. Os dois são seguidores, mas são tipos bem diferentes de seguidores. O fã, por exemplo, ele é mais fácil de ser manipulado. O fã é alguém que não tem muito senso crítico, ele aceita tudo de forma muito passiva. Isso faz com que ele seja facilmente manipulado por lideranças pouco escrupulosas. O fã faz parte da massa. Nós sabemos que a massa existe para ser o quê? Manipulado. Então o fã, ele constitui a massa. E por falta de senso crítico, entre outros elementos, ele é facilmente conduzido para o matadouro. É o que nós percebemos na prática religiosa, de uma forma geral. O fã também ele não busca necessariamente a Deus. Ele está mais interessado naquilo que Deus pode oferecer para ele. Ele não busca a intimidade com Deus. Ele busca os favores, as benesses de Deus de uma forma geral. O fã também não se compromete com a causa de seu mestre. Ele segue o mestre até o ponto em que não é exigido dele um comprometimento maior. No momento que é exigido um comprometimento dele, ele dá um passo atrás, ele recua. E é uma pergunta que todo fã faz. O que é que Deus pode fazer por mim? Porque ele não está buscando Deus, ele está buscando as benesses que supostamente Deus pode oferecer a ele. Já o discípulo é diferente. O discípulo ele pode ser colocado na categoria de povo. Existe uma diferença de massa, de multidão, para povo. A massa, a multidão, ela é facilmente manipulável. O povo não. O povo tem consciência da sua identidade e, por isso, não é fácil manipular o povo, porque o povo tem autonomia, ele tem consciência da sua autonomia. E é assim o discípulo. O discípulo, como membro do povo e não da massa, ele tem consciência de quem ele é, ele tem consciência da sua autonomia e, por isso, ele não é facilmente manipulável. Outra característica que nós podemos observar no discípulo é que o discípulo, ao contrário do fã, ele busca intimidade com Deus. Ele busca Deus. O que vem depois é bônus. Ele não busca aquilo que Deus pode oferecer, porque ele sabe que se ele encontrar a Deus, o resto vem por acréscimo. Tudo mais será bônus. Porque o discípulo ele tem consciência de que Deus já deu tudo para ele. Já deu o dom da vida, já capacitou a pessoa para acolher e para
desenvolver a sua vida. Então ele tem consciência de que tudo aquilo que ele precisa, Deus já ofereceu para ele. Por isso, o discípulo, ele se compromete com a causa do mestre. Nós sabemos que Jesus é Deus, nós sabemos dos fatos a respeito da vida de Jesus por causa dos discípulos. Jesus não escreveu nada a respeito de si mesmo, nem de seu ensinamento. Jesus simplesmente conviveu com seus discípulos, formou seu grupo de discípulos, deu missões aos discípulos, mas ele mesmo não escreveu nada. Se não fossem os discípulos que mantiveram viva a memória de Jesus, nós nem saberíamos da existência dele. Nós vemos isso também fora do ambiente religioso. Né? Vamos pegar o caso, por exemplo, de Sócrates, o grande filósofo grego. Sócrates também nunca escreveu nada. Tudo que nós sabemos acerca de Sócrates é devido fundamentalmente a 2 de seus discípulos. O mais famoso dele é Platão. Mas, se não fossem os discípulos de Sócrates que mantiveram a sua memória viva e transmitiram adiante o seu ensinamento, nós nem teríamos conhecimento da existência a respeito de Sócrates. É assim também com Jesus. São os discípulos dele, os seguidores que assumem a sua causa, que fizeram chegar até nós hoje a figura, a missão e o ensinamento de Jesus. O discípulo também, por isso, ele se diferencia do fã através da pergunta. Se o fã pergunta o que Deus pode fazer por ele, o discípulo se pergunta o que ele pode fazer por Deus. Mas, diácono, Deus não precisa que nós façamos nada por ele. Deus é soberano, Deus pode tudo. Ele não precisa de nós. De fato, Deus não precisa de nós para nada. Mas nós sabemos que Deus, em sua pedagogia, ele quer contar com a nossa participação. Por isso o discípulo faz a pergunta: o que é que eu posso fazer por Deus? Nós podemos fazer muitas coisas por Deus. A primeira delas é nos comprometer com a causa dele, porque ele quer que nós participemos da construção do seu reino. Deus trabalha por parceria. E a parceria é assumida pelo discípulo. Não pelo fã, mas pelo discípulo, sim. E aí, o discípulo se perguntando o que é que ele pode fazer por Deus, ele vai descobrir que há muitas frentes de trabalho. Isso nos leva a nos perguntar como lidar com essa questão, como lidar com a diferenciação e com a existência, seja do fã ou seja do discípulo. A primeira coisa é que todos nós temos que ter consciência disso, todos nós, de alguma forma, começamos como fãs. Alguns dão um passo adiante e se tornam discípulos, mas provavelmente a maioria dos seguidores não dão esse passo adiante, vão permanecer fãs praticamente pela totalidade de suas vidas. Isso faz com que o discípulo corra um risco, se achar superior ao fã. E nós devemos ter muito claro que isso é um perigo para o discípulo. Todos os discípulos, sendo que começaram todos de certa forma como fãs, não devem se considerar superiores aos fãs. Pelo contrário, devem estar sempre atentos para nunca se esquecer de que um dia foram fãs e que, se não tomarem cuidado, a qualquer hora podem voltar a ser fãs. É uma tarefa cotidiana, diuturna, a manutenção da condição de discípulos. Porque as pedras de tropeço ao longo do caminho estão sempre presentes. E quem não se cuida corre o sério risco de voltar à condição de fã. Por isso o discípulo deve estar sempre atento para acolher o fã, para poder ajudar o fã a se tornar também um discípulo. Como ele um dia foi fã e deu um passo adiante e se tornou um discípulo. Capaz de fazer a pergunta, não o que Deus pode fazer por ele,
mas o que ele pode fazer por Deus. Os documentos mais recentes da Igreja, vamos colocar, por exemplo, o documento de Aparecida, que é, de certa forma, o roteiro fundamental do pontificado do Papa Francisco. Tudo que o Papa Francisco faz e propõe à Igreja já está contemplado no documento de Aparecida. Isso por um motivo muito simples. É porque o Papa Francisco, enquanto era cardeal de Buenos Aires, ele foi o coordenador da equipe que redigiu o documento de Aparecida. Então, muito do que está no documento de Aparecida reflete o pensamento do Papa Francisco. E, desde que ele assumiu o pontificado, ele assumiu o documento de Aparecida como uma espécie de roteiro para o pontificado dele. Por isso se fala muito hoje em dia, a Igreja se esforça muito para formar discípulos missionários. É até uma redundância falar em discípulo missionário, porque nós sabemos que todo verdadeiro discípulo é um missionário. E se não for missionário, não é discípulo, porque não assume a causa do Mestre. Então, dessa forma, durante essa semana, da quinta semana do tempo pascal, que nós podemos chamar tranquilamente de Semana do Amor, é uma semana em que nós podemos nos comprometer a amar os outros, ajudando aqueles que são fãs a se tornarem discípulos. Ajudar aquele que ainda não deu um passo adiante na fé a dar esse passo e se tornar difícil, se tornar, aliás, discípulo, não, se tornar discípulo é difícil, na verdade. Mas é uma forma de amar, ajudar o fã a se tornar discípulo, a compartilhar com aquele que ainda está na infância da fé, dar um passo adiante na direção da maturidade da fé. Porque o discípulo é isso, é alguém que alcançou um certo grau de maturidade na fé. Ele assumiu uma condição mais adulta na fé, mais comprometida com a causa do Mestre. Porque o amor, na verdade, é que nos faz discípulos. Quando nós nos esforçamos para amar como Jesus amou, naquela condição de gratuidade, no exercício da universalidade e da incondicionalidade, então nós, na verdade, estamos amando, como Jesus nos ama e como Ele quer que nós nos amemos também. O amor, então, nos faz discípulos, e ser discípulo é uma forma de amar. Vamos pensar nisso, e se nós somos fãs ou discípulos, que nós demos nosso passo adiante. O fã para ser discípulo, e o discípulo para continuar sendo discípulo. Vamos fazer essa pergunta fundamental para cada um de nós. Eu sou um fã ou eu sou um discípulo? Para que nós possamos dar o passo que nós precisamos no sentido de amar como Jesus nos ama.